O apóstolo Paulo começa este capítulo dando um claro direcionamento que tinha como objetivo orientar e resolver o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ele escreve assim, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Aqui, o apóstolo Paulo não está dizendo que o dom de profetizar era o melhor e o único dom. Não, não é isso. Mas acontece que alguns irmãos da igreja de Corinto estavam falando em línguas, mas sem interpretar o que estavam dizendo. E por isso Paulo adverte o seguinte: se eu for até ali falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Além disso, escreve o apóstolo Paulo, se eu não entender o significado da língua que está sendo falada, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. O apóstolo Paulo reconhece e afirma o seguinte: dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em língua. Você entendeu as palavras do apóstolo Paulo? O que ele quer dizer, de modo simples, é o seguinte: não adianta falar em línguas estranhas, porque se o dom é para edificação, tudo então o que nós fizermos precisa ser compreensível e inteligível. Agora imaginemos o seguinte, amigos: se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas não inteligíveis, no caso de entrarem pessoas não instruídas, pessoas não crentes, e elas não vão entender, obviamente, o que está sendo dito, será que elas não vão pensar, não vão dizer que todos os membros dessa igreja são loucos? Porque estão falando e ninguém entende. Além do mais, amigos, falar em línguas sem entendimento e sem compreensão pode levar a uma falação, a uma bagunça naquele lugar, naquele templo. Isso não é nada bom, porque, como o apóstolo Paulo diz, no templo deve ser feito tudo com decência e com ordem, pois tudo é feito para a honra e glória de Deus. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.